Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o Grande Conflito, capítulo 11, o Protesto dos Príncipes. Venho aqui mostrar para vocês o que a serva do Senhor Ellen G. White, que ela descreveu sobre este fato, dessa história, que eu vou falar para vocês, tá ok? Eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, que ela é de graça, grátis, que ela não custa nada para vocês. Deixe seu like, que é muito importante para mim aqui no YouTube. Ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo, que ela pretende mandar para vocês. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, para que eu possa trazer essa palavra, a palavra do Senhor, escrita pela serva do Senhor, Ellen G. White, contando a batalha desses reformadores contra a mentira, contra a heresia. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje mostrar para as pessoas o que aconteceu na história. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estiver proferindo a Tua palavra. Faça-me de mim o Teu servo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O protesto dos príncipes. Um dos mais nobres testemunhos dados pela Reforma foi o protesto feito pelos príncipes cristãos da Alemanha na Dieta de Spira, em 1529. A coragem, a fé e a firmeza desses homens de Deus obtiveram para os tempos vindouros a liberdade de pensamento e de consciência. Seu protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestante. Seus princípios são a real essência do protestantismo, de Aubigné. Tempos escuros e ameaçadores haviam chegado para a Reforma. Apesar do edito de Worms declarando Lutero como fora da lei e proibindo o ensino ou a crença em suas doutrinas, a tolerância religiosa havia pendurado no Império. A providência divina mantivera sob controle as forças oponentes à verdade. Carlos IV estava determinado a esmagar a Reforma, mas frequentemente, quando levantava sua mão para desferir o golpe mortal, foi forçado a desviá-lo. Muitas vezes a imediata destruição de tudo o que se atrevia a se opor a Roma parecia inevitável. Mas no momento crítico, os exércitos turcos surgiam na fronteira oriental, ou o rei da França, ou mesmo o próprio Papa. Ciumento da crescente grandeza do imperador, faziam guerra contra ele. Assim, em meio à luta e tumulto das nações, a reforma foi deixada fortalecer-se e propagar-se. Afinal, os soberanos romanistas constrangeram seus feudos a se conjugarem para lutar contra os reformadores. A Dieta de Spira, em 1526, havia dado a cada estado ampla liberdade em matéria religiosa, até a reunião de um concílio geral. Porém, então logo passados os perigos que haviam propiciado esta concessão, o imperador convocou uma segunda dieta a se reunir em Spira, em 1529, com o propósito de destruir a heresia. Os príncipes deveriam ser pressionados, por meios pacíficos se possível, a se colocarem contra a reforma. Mas e se esses falhassem, Carlos estava preparado para lançar mão da espada. Os papistas estavam exultantes, compareceram em Spira em grande número e manifestaram abertamente sua hostilidade para com os reformadores e todos os que o apoiavam. Disse Melacton: somos a exceção e o ódio e o restolho do mundo, mas Cristo olhará para o seu pobre povo, e preservá-lo-á. De Aubigné. Os príncipes evangélicos que assistiam à dieta foram proibidos de pregar o evangelho mesmo em sua residência. Mas o povo de Spira tinha sede da palavra de Deus, e a despeito da proibição, milhares se congregavam para os cultos realizados na capela do eleitor da Saxônia.
Isso precipitou a crise. Uma mensagem imperial anunciou a dieta, que como a resolução que concedia liberdade de consciência havia provocado grandes desordens. O imperador exigia que ela fosse anulada. Esse ato arbitrário despertou indignação e alarmou os cristãos evangélicos. Disse um deles: Cristo caiu de novo às mãos de Caifás e Pilatos. Os romanistas tornaram-se mais violentos. Um papista intolerante declarou: os turcos são melhores que os luteranos, pois eles observam dias de jejum, e os luteranos os violam. Se tivéssemos de escolher entre as escrituras sagradas de Deus e os velhos erros da igreja, deveríamos rejeitar as primeiras. Disse Melanchthon, cada dia em plena assembleia. Faber lança alguma nova pedra contra os evangélicos. De Albigné. A tolerância religiosa havia sido legalmente estabelecida e os estados evangélicos resolveram opor-se à violação de seus direitos. Lutero, ainda sob interdito oposto pelo Edito de Worms, não teve permissão de estar presente em Espira, mas seu lugar foi suprido por seus colaboradores e os príncipes a quem Deus suscitará para defender sua causa naquela emergência. O nobre Frederico da Saxônia, antigo protetor de Lutero, falecerá, mas o duque João, seu irmão e sucessor, receberá com alegria a reforma, e conquanto um amigo da paz mostrou grande energia e coragem em todas as questões relativas aos interesses da fé. Os padres exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se submetessem implicitamente à jurisdição romanista. Os reformadores, por outro lado, reivindicaram a liberdade que lhes havia sido previamente concebida. Não podiam permitir que Roma novamente tivesse seu controle aqueles estados que com tão grande contentamento havia recebido a palavra de Deus. Com o acordo foi finalmente proposto que onde a reforma não se houvesse estabelecido, o edito de Worms deveria ser rigorosamente executado, e que nos estados evangélicos onde houvesse o perigo da revolta, nenhuma nova reforma deveria ser introduzida, nenhuma pregação sobre pontos controversos, a celebração da missa não deveria ser impedida e nenhum católico romano teria permissão de abraçar o luteranismo. De Albigné. Esta medida foi aprovada na dieta para a grande satisfação dos sacerdotes e prelados papais. Se esse edito fosse executado, a reforma não poderia estender-se ou ainda fosse desconhecida, nem se estabelecer sobre sólidos fundamentos onde já existisse. A liberdade de expressão seria proibida, as conversões não seriam permitidas, e essas restrições e proibições foi exigido que os amigos da reforma se submetessem a extinguir-se. Submetessem-se imediatamente, as esperanças do mundo pareciam prestes a extinguir-se. O restabelecimento do culto papal inevitavelmente produziria um reavivamento dos antigos abusos, e prontamente haveria a oportunidade para ultimar a destruição de uma obra já tão violentamente sacudida pelo fanatismo e dissensão. De Albigné. Quando o partido evangélico se reuniu para a consulta, parecia que todos estavam desanimados. De um para outro passava a pergunta: o que pode ser feito? Estavam em jogo grandes interesses para o mundo. Deveriam os chefes da reforma submeter-se a aceitar o edito? Quão facilmente poderiam os reformadores, nesta tremenda crise, ter discutido consigo mesmos de maneira equivocada? Quantos pretextos e razões plausíveis poderia ter apresentado para justificar a submissão? Fora garantir aos príncipes luteranos o livre exercício de sua religião. A mesma vantagem foi estendida a todos os seus súditos que, antes da decretação da medida, haviam abraçado as concepções da reforma. Isso não deveria deixá-los contentes? Quantos perigos a submissão evitaria, e que desconhecidos perigos e conflitos a oposição lançá-los-ia. Quem iria saber das oportunidades que o futuro iria reservar? Abracemos a paz, apeguemos-nos aos ramos de oliveira que Roma estende e curemos as feridas da Alemanha. Com argumentos como esses, os reformadores poderiam ter justificado a adoção de uma linha de conduta que com certeza acabaria na ruína total de sua causa. Felizmente, eles consideraram o princípio sobre o qual este acordo se baseava e agiram pela fé.
Qual era o princípio? Era o direito de Roma coagir a consciência e proibir a livre investigação. Mas não deveriam eles próprios, os seus súditos protestantes, gozar da liberdade religiosa? Sim, como um favor especialmente estipulado naquele acordo, mas não como um direito. De tudo quanto este acordo externava, o grande princípio da autoridade deveria imperar, a consciência estava fora de alçada. Roma era juiz infalível e deveria ser obedecida. A unência ao pacto proposto teria sido uma admissão virtual que a liberdade religiosa deveria confiar-se à Saxônia reformada. Para o restante da cristandade, a livre investigação e a profissão da fé reformada seriam crimes e deveriam ser punidos contra a masmorra e a fogueira. Poderiam os príncipes concordar em extinguir a liberdade religiosa? Aceitaram a proclamação de que a reforma havia feito seu último converso e conquistado seu último pedaço de terra? E que onde quer que a Roma exercesse sua influência naquela hora, deveria perpetuar-se seu domínio? Poderiam os reformadores declarar que eram inocentes do sangue daquelas centenas e milhares que, em cumprimento deste acordo, deveriam render sua vida nas terras papais? Isso seria trair a causa. Willie, do Evangelho e das liberdades da cristandade naquela hora crítica. Contrariamente, eles sacrificariam seus domínios, sua nobre titulação e o mesmo a própria vida. De Albigné. Resolveram os príncipes rejeitemos esse decreto. Em matéria de consciência, a maioria não tem poder. Os delegados declararam que a Alemanha era devedora ao decreto de tolerância pela paz que desfrutava e que a sua abolição encheria todo o império de agitação e divisões. Afirmaram: a Dieta não tem competência para fazer mais do que preservar a liberdade religiosa até a reunião do concílio. De Albigné. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado. E esse é o limite de sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular que tente regulamentar ou impor observâncias religiosas pela autoridade civil está sacrificando o próprio princípio, pelo qual os cristãos evangélicos tão nobremente lutaram. Os papistas decidiram por abaixo o que classificavam como desafadora obstinação. Começaram buscando causar divisões entre os sustentadores da reforma e intimidar a todos os que não se haviam declarado abertamente em seu favor. Os representantes das cidades livres foram finalmente convocados perante a Dieta e exigiu-se deles que declarassem se concordariam com os termos da proposta. Solicitaram um adiantamento, mas em vão. Quando submetidos à prova, quase a metade perfiliou-se com a reforma. Aqueles que assim se recusaram a sacrificar a liberdade de consciência e o direito do juízo individual, bem sabiam que sua posição os destinava para a crítica, a perseguição e a condenação. Disse um dos delegados: devemos ou negar a palavra de Deus ou ser queimados. De Albigné. O rei Ferdinando, representava do imperador na Dieta, viu que o decreto produziria sérias divisões a menos que os príncipes pusessem ser introduzidos a aceitá-lo e apoiá-lo. Para este fim, tentou a arte da persuasão, sabendo muito bem que o emprego de força com estes homens apenas os tornaria mais determinados. Pediu aos príncipes que aceitassem o decreto, garantindo-lhes que tal ato agradaria muito ao imperador. Mas aqueles homens fiéis reconheciam uma autoridade acima daquela dos governantes terrestres, e responderam calmamente: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para manter a paz e a honra de Deus. De Albigné. Na presença da Dieta, o rei finalmente anunciou que o decreto estava para ser publicado como edito imperial e que apenas restava ao eleitor e seus amigos se submeterem à maioria. Tendo assim falado, retirou-se da Assembleia, não dando aos reformadores nenhuma oportunidade para deliberação ou réplica. Em vão enviaram eles mensageiros rogando que Ferdinando retornasse.
A essa petição respondeu ele simplesmente, este é um assunto resolvido. A submissão é tudo o que resta. De Aubigné. O partido imperial estava convencido que os príncipes cristãos apagar-se-ão as escrituras sagradas, como superiores a doutrinas e preceitos humanos. E sabiam também que onde quer que esse princípio fosse aceito, o papado seria finalmente vencido. Porém, como milhares têm feito desde aquele tempo, eles olhavam apenas para as coisas que se veem, lisonjeando-se de que a causa do imperador e do papa era forte, e a dos reformadores débil. Houvessem os reformadores dependido unicamente do auxílio humano, e teriam sido tão imponentes como os papistas supunham. Apesar de poucos em número e em discórdia com Roma, tinham a sua força, apelaram da decisão da dieta e as escrituras da verdade. E o imperador da Alemanha para o rei dos céus e terra, de Aubigné. Como Ferdinando se recusasse a considerar as suas convicções de consciência, os príncipes decidiram não dar atenção à sua ausência, mas levar imediatamente seu protesto perante o Concílio Nacional. Uma solene declaração foi redigida e apresentada à dieta. Protestamos pelos restantes perante Deus, nosso único Criador, mantedor, redentor e salvador, que um dia será nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas, que nós por nós e nosso povo não consentimos e nem aderimos ao decreto proposto em coisa alguma que seja contrária a Deus, a sua palavra e ao nosso direito de consciência, a salvação de nossa alma. Não podemos afirmar que quando o Todo-Poderoso Deus chama um homem ao seu conhecimento, esse não ouse aceitar esse divino conhecimento. Não há uma doutrina verdadeira além daquela que soa conforme a palavra divina. O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra fé. As Sagradas Escrituras, com um texto explicado por outros textos mais claros, são em tudo necessário ao cristão, simples de serem compreendidas e apropriadas para esclarecer. Estamos, portanto, resolvidos pela graça divina a manter a pregação pura de sua santa palavra, conforme contida nas Escrituras no Velho e do Novo Testamentos, e sem acrescentar coisa alguma. Essa palavra é a única verdade, é a regra segura para toda doutrina e vida, e nunca pode falhar ou enganar-nos. Aqueles que edificam sobre esse fundamento opor-se a todos os poderes do inferno a despeito de todas as vaidades humanas que se amontoem contra ele, as quais cairão perante a face de Deus. Por esta razão rejeitamos o jugo nós imposto. Ao mesmo tempo estamos na expectativa que Sua Majestade Imperial tratar conosco como um príncipe cristão que ama a Deus sobre todas as coisas. Declaramo-nos pronto a atribular-lhe, bem como aos senhores, graciosos fidalgos de toda afeição e obediência, que seja o nosso dever justo e legítimo. De Aubigné. Uma profunda impressão foi feita sobre a dieta. A maioria dos membros da dieta estava assombrada e alarmada com a coragem dos protestantes. O futuro lhes parecia tormentoso e incerto. Dissensão, conflitos e derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Os reformadores, no entanto, seguros da justiça de sua causa e confiando no braço da onipotência, estavam cheios de coragem e firmeza. O protesto opunha-se ao direito dos governadores civis legais legislarem sobre este assunto pertinentes à alma e Deus, e declarava juntamente com os profetas e apóstolos: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Isso está descrito em Atos capítulo 5, verso 29. Esse documento rejeitava também o poder arbitrário da Igreja e estabelecia o infalível princípio de que todo o ensino humano deveria estar em sujeição aos oráculos divinos. Os protestantes sacudiam o jugo da supremacia humana e exaltavam a Cristo como supremo na Igreja, e sua palavra como autoridade máxima no púlpito. O poder da consciência foi colocado acima do poder do Estado, e a autoridade das Santas Escrituras acima da Igreja visível. A coroa de Cristo foi erguida acima da tiara papal e do diadema do imperador. Os protestantes haviam, além disso, afirmado seu direito de expressar livremente suas convicções da verdade.
Eles não somente criam e obedeciam, mas ensinavam os que, pela palavra de Deus, apresentava, e negavam o direito do magistrado ou do sacerdote em interferir. O protesto de Spira foi um solene testemunho contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os homens se adorarem a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. A declaração fora feita estava escrita na memória de milhares e registrados nos livros do céu, onde nenhum esforço humano poderia apagá-la. Toda a Alemanha evangélica adotou o protesto como a expressão de sua fé. Em toda parte os homens contemplavam nesta declaração a promessa de uma nova e melhor era. Disse um dos príncipes aos protestantes de Spira: possa o Todo-Poderoso que vos deu graça para confessá-lo enérgica, livre e destemidamente, preservar-vos nesta firmeza cristã até o dia da eternidade. De Albigné. Houvesse a reforma depois de atingir o sucesso, consentindo em contemporarizar a fim de conseguir o favor do mundo, e teria sido desleal para com Deus e consigo mesma, e assim garantir sua própria destruição. A expectativa destes nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. A maneira de agir de Satanás contra Deus e sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as Escrituras adotadas como um guia da vida, tanto quanto fez no século XVI em nosso tempo, em aberto abandono das doutrinas e preceitos bíblicos. E há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia, e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Satanás ainda está trabalhando com todos os meios que pode ter à mão, a fim de destruir a liberdade religiosa. O poder anticristão que os protestantes de Spira rejeitaram até agora com renovado vigor, procurando restabelecer sua supremacia perdida. O mesmo inabalável apego à palavra de Deus manifestada na crise da reforma é a única esperança de reforma hoje. Surgiram, então, sinais de perigo para os protestantes. Houve também sinais que a mão divina estava estendida para proteger os fiéis. Foi neste tempo que Melancthon apressadamente levantou seu amigo Grinaeus para o rio Reno através das ruas de Spira, insistindo com ele para que cruzasse o rio sem demora. Grinaeus, surpreso, queria saber a razão para tão repentina fuga. Disse Melancthon: um homem idoso de aspecto grave e solene, mas desconhecido para mim, surgiu-me diante de si. Dentro de 1 minuto, os oficiais de justiça serão enviados por Ferdinando para prenderem Grinaeus. À margem do Reno, Melancthon esperou até que as águas do rio se imputassem entre seu querido amigo e aqueles que buscavam tirar sua vida. Quando viu do outro lado, afinal disse: ele está livre das cruéis mandíbulas daqueles que estavam sedentos de sangue inocente. De Albigné. Grinaeus havia estado ligado ao eminente doutor papista, mas tendo ficado chocado com um de seus sermões, foi até ele e rogou-lhe que não mais fizesse guerra contra a verdade. O papista ocultou sua ira, mas imediatamente dirigiu-se ao rei e obteve dele um mandato de prisão contra o protestante. Quando Melancthon voltou para sua casa, foi informado de que após sua saída vieram oficiais à procura de Grinaeus e reviraram a casa de alto e baixo. Melancthon então viu que o Senhor havia salvado seu amigo, enviando um santo anjo para avisá-lo. A reforma devia de ser levada à maior preeminência perante os poderosos da terra. Os príncipes evangélicos não foram ouvidos pelo rei Ferdinando, mas estes deveriam ser concebida a oportunidade de apresentar sua causa na presença do imperador e dos dignitários da igreja e do estado reunidos em assembleia. A fim de acalmar as dissensões que perturbavam o império, Carlos IV, no ano seguinte ao do protesto de Spira, convocou uma dieta em Augsburgo, anunciando sua intenção de presidi-la pessoalmente. Os príncipes protestantes foram intimados a comparecer. Grandes perigos ameaçavam a reforma, mas seus advogados ainda confiavam na causa a Deus e comprometiam-se a estarem firmados ao lado do Evangelho.
O eleitor da Saxônia fora aconselhado por seus assessores a não comparecer à dieta. O imperador disseram a eles, exigiam a presença dos príncipes a fim de atraí-los a uma armadilha. Isso não seria arriscar tudo e encerrar-se dentro dos muros de uma cidade com um poderoso inimigo? Outros, porém, declararam nobremente que os príncipes tão somente se comportem com coragem e a causa de Deus está salva. Nosso Deus é fiel e não nos abandonará, disse Lutero de Aubigné. O eleitor e sua comitiva partiram para Augsburgo. Todos estavam cientes dos perigos que o ameaçavam, e muitos viajaram com um semblante triste e coração perturbado. Mas Lutero, que os acompanhou até Coburgo, animou-lhes a fé bruxelante, cantando o hino composto durante aquela viagem. Castelo forte é nosso Deus. Muitos dos aflitivos presságios foram banidos e muitos corações sobrecarregados foram aliviados ao som dos imperadores acordes. Os príncipes reformados resolveram fazer de forma sistemática uma declaração de seus pontos de vista amparados por evidências extraídas das escrituras para apresentar a dieta. E sua elaboração foi confiada a Lutero, Melanchthon e seus associados. Essa confissão foi aceita pelos protestantes como a exposição de sua fé, e eles se reuniram para colocar seus nomes num importante documento. Esse foi um tempo solene e probante. Os reformadores estavam desejosos de que sua causa não fosse confundida com questões políticas. Eles sentiam que a reforma não deveria exercer outra influência que não aquela procedente da palavra de Deus. Quando os príncipes cristãos se reuniram para assinar a confissão, Melanchthon se interpôs dizendo: é da competência de teólogos e ministros propor essas coisas, enquanto que a autoridade dos poderosos da terra deve ser reservada para outros assuntos. Deus não permita, replicou João da Saxônia, que vocês me excluam. Estou resolvido a cumprir meu dever, sem me perturbar acerca de minha coroa. Desejo confessar ao Senhor. Meu chapéu e mantos de eleitor não são para mim tão preciosos como a cruz de Jesus Cristo. Tendo assim falado, assinou seu nome. Disse outro dos príncipes enquanto tomava a pena: se a honra de meu Senhor Jesus Cristo o exige, estou pronto para deixar meus bens e vida para trás. Eu renunciaria antes a meus súditos e estados. Preferiria deixar a pátria de meus pais como um cajado na mão. Continuou ele, a receber qualquer outra doutrina que não aquela contida nesta confissão. Tal era a fé e a coragem daqueles homens de Deus, de Aubigné. Veio o tempo fixado para comparecer perante o imperador. Carlos IV, assentado no trono rodeado pelos eleitores e príncipes, concedeu a palavra aos reformadores protestantes. Foi-lhe dada a confissão de sua fé. Naquela augusta assembleia, as verdades do Evangelho foram claramente apresentadas e também os réus da Igreja Papal. Com prioridade foi aquele dia declarado o maior dia da Reforma e um dos mais gloriosos da história do cristianismo e do mundo, de Aubigné. Uns poucos anos, no entanto, haviam se passado desde que o monge de Wittenberg estivera sozinho em Worms, perante o Concílio Nacional. Agora em seu lugar estavam os mais nobres e poderosos príncipes do Império. Lutero foi proibido de aparecer em Augsburgo, mas estivera presente por suas palavras e orações. Escreveu ele: vibro de alegria por viver até a esta hora no qual Cristo é publicamente exaltado por tão ilustres confessores numa assembleia tão gloriosa. Cumpriu-se o que dizes nas Escrituras: falarei dos teus testemunhos perante os reis. Isso está em Salmos capítulo 119, verso 46. Nos dias de Paulo, o evangelho pelo qual ele fora preso estava sendo levado perante os príncipes e nobres da cidade imperial. Também, nesta ocasião, aquilo que o imperador proibiria que fosse pregado do púlpito era proclamado no palácio, que muitos tinham considerado como impróprio que os servos ouvissem. Foi ouvido com assombro pelos governantes e senhores do império. Reis e grandes homens estavam no auditório. Príncipes coroados eram os pregadores, e o sermão era a régia verdade divina.
Desde a era apostólica, diz um escritor, nunca houve obra maior ou mais magnificente confissão de Jesus Cristo. Tudo quanto os luteranos disseram é verdade. Não podemos negar, declarou um bispo papista. Pode você refutar por meio de razões sólidas a confissão feita pelo eleitor e de seus aliados? Perguntou outro eclesiástico ao Dr. Eck. Não com os escritos dos apóstolos e profetas, foi a resposta, mas com dos pais da igreja e dos concílios, sim, respondeu o inquiridor. Compreendendo que os luteranos, segundo você diz, estão com as escrituras e que nós nos encontramos fora delas. Alguns dos príncipes alemães foram ganhos para a fé reformada. O próprio imperador declarou que os antigos protestantes não eram senão a verdade. A confissão foi traduzida para muitas línguas, circulou por toda a Europa e tem sido aceita por milhares nas gerações sucessivas. Como expressão de sua fé, aceito por milhões nas gerações sucessivas como expressão de sua fé. Os fiéis servos de Deus estavam trabalhando sozinhos, conquanto principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se ajuntasse contra eles. O Senhor não se esqueceu de seu povo. Fossem abertos os seus olhos e teriam visto a mesma forte evidência da divina presença e do auxílio concebidos aos profetas do passado. Quando o servo de Eliseu mostrou ao seu mestre o exército hostil que o cercava, excluindo toda a possibilidade de escape, o profeta orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. E eis que a montanha estava cheia de carros e cavalos de fogo, o exército do céu ali estacionado para proteger o homem de Deus. Assim os anjos guardavam os obreiros na causa da reforma. Um dos princípios mais firmemente mantidos por Lutero era que não deveria ser convocado o poder secular em apoio da reforma, e nenhum apelo às armas feitos para sua defesa. Lutero se alegrava que o evangelho fosse professado por príncipes do império. Mas, quando eles puseram confederar-se numa liga defensiva, declarando que a doutrina do evangelho seria defendida por Deus somente, quanto menos homens se intrometessem na obra, tanto mais surpreendente seria a intervenção de Deus em seu favor. Todas as preocupações políticas sugeridas eram, a seu ver, atribuíveis ao temor indigno e à pecaminosa desconfiança. Quando poderosos adversários estavam se unindo para causar a queda da fé reformada, e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está enraivecido, ímpios sacerdotes estão tomando conselho entre si e nós somos ameaçados pela guerra. Exortai o povo a contender valorosamente perante o trono do Salvador pela fé e oração, para que nossos adversários vencidos pelo Espírito de Deus possam ser compelidos à paz. A mais urgente de nossas necessidades, a primeira coisa que temos a fazer é orar. Que o povo saiba que está nesta hora exposto o fio da espada e a ira do diabo. Que ele ore. Novamente, em data posterior, referindo-se à aliança sugerida pelos príncipes reformados, ele declarou que a única arma empregada nesta guerra deveria ser a espada do Espírito. Escreveu ele ao eleitor da Saxônia: Não podemos perante nossa consciência aprovar a aliança proposta. Nosso Senhor Jesus Cristo é suficientemente poderoso e pode muito bem encontrar maneiras e meios de nos resgatar do perigo e desfazer os pensamentos dos ímpios príncipes. Cristo não nos está provando para ver se estamos dispostos a obedecer a sua palavra ou não, e se temos por verdade infalível ou não. Preferíamos antes morrer 10 vezes a ver o Evangelho como causa de derramamento de sangue, ou ferido por qualquer ato de nossa parte. Antes soframos pacientemente e, como diz o salmista, ser contados como ovelhas para o matadouro. Em lugar de nos vingarmos ou de nos defendermos, deixamos espaço para a operação da ira divina. A cruz de Cristo deve ser erguida, que a vossa alteza não receie.
Faremos mais por nossas orações do que nossos inimigos com sua jactância. Tão somente não sejam suas mãos manchadas com o sangue de seus irmãos. Se o imperador exigir que sejamos entregues aos seus tribunais, estamos prontos a comparecer. O Senhor não pode defender a fé. Cada um deveria crer por sua própria conta e risco. Do local secreto da oração veio o poder de fazer tremer o mundo na grande reforma. Com santa calma, os servos do Senhor firmaram seus pés sobre a rocha de suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não deixou um dia sequer sem dedicar pelo menos 3 horas à oração. Esse tempo era separado dentre as horas mais favoráveis ao estudo. Na privacidade de sua câmara era ele ouvir e derramar a sua alma perante Deus em palavras plenas de adoração, temor e esperança, como se estivesse falando com um amigo. E eu sei que tu és nosso Pai e nosso Deus, dizia ele, e que tu dispersarás os perseguidos de teus filhos, pois tu mesmo estás em perigo juntamente conosco. Todo este negócio é teu, e é tão somente impelidos por ti, que pomos nossas mãos nele. Defendemos então, ó Pai. A Melacton, que se achava permitido pelo resto da ansiedade e temor, ele escreveu: graça e paz em Cristo, e em Cristo digo eu, e não no mundo. Amém. Odeio com todas as forças esses extremos cuidadosos que os consomem. Se a causa é injusta, abandonai-a. E se a causa é justa, por que contradizemos as promessas daquele que nos mandou dormir sem temor? Cristo não fará a obra de justiça e verdade. Ele vive e ele reina, que temor, pois, podemos ter? Deus ouviu os clamores de seus servos, deu aos príncipes e ministros graças e coragem para sustentarem a verdade. Contra os dominadores das trevas deste mundo, disse o Senhor: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Os reformados protestantes haviam edificado sobre Cristo, e as portas do inferno não prevaleceriam contra eles. Isso foi a história do protesto dos príncipes, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo neste sábado, dia santo do sábado, Senhor. O dia do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor fez-se de mim, meu seu servo, para pregar essa história maravilhosa. Era para pregar essa palavra, que era da serva do Senhor, Ellen G. White, que era que o Senhor inspirou ela a escrever essa história da reforma, que era a luta dos reformadores contra a mentira e a heresia. Pode ser uma história triste, Senhor, mas que ela foi a vitória dos reformadores. Por isso, meu Deus, que ela se torna maravilhosa por isso, que era a vitória dos vencedores contra a heresia e a mentira. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e ative os sininhos de notificações e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!